Você, não sei se você sabe, mas assim, a igreja viveu alguns momentos historicamente interessantes. Hoje a gente vai falar de um texto em que Jesus entra num lugar e tem um cara endemoninhado nesse lugar. A palavra endemoninhado é esquisita, mas é assim mesmo, beleza? Parece que está errado, mas não está errado não. Então Jesus entra no lugar, tem um cara lá endemoniado. Aí, poxa, a igreja já encarou essa questão dessas manifestações demoníacas de modo diferente. Nesse momento eu vou falar dos demônios, beleza? Então, já encarou de modo diferente. Num determinado momento de esfriamento da igreja na Europa, por exemplo, os caras lá da Europa, hoje você sabe que a Europa, se diz pós-cristã, tudo bem? Então, assim, o cristianismo já passou, já era, a galera não quer mais saber de ser cristão lá, de modo generalizado. Teve um momento de esfriamento na Europa, que os caras que começaram a estudar esses textos, começaram a dizer assim, esse negócio aqui de gente endemoniada, isso aí não acontece não. Beleza, aconteceu no tempo de Jesus, mas agora essa parada não rola não. E aí, essa galera, por falta de fé também, e por não querer acreditar, não via mais nenhuma manifestação demoníaca acontecer em lugar nenhum, beleza? Quando o evangelho chegou em outros lugares, e essas manifestações eram visíveis, não tinha como você não dizer que isso não estava acontecendo, aí eles inventaram uma desculpa assim, eles falaram assim, não, então a regra mudou, não é que isso não aconteça mais, a regra é assim, isso não acontece aqui na Europa, entendeu? Mas onde o evangelho chega pela primeira vez acontece, então porque na África isso acontecia e acontece, na América do Sul, não sei se você sabe, você vive na América do Sul, isso acontecia e acontece, aí como isso era claro, aí eles disseram assim, não, então quando o evangelho chega pela primeira vez, essa parada acontece. É claro que isso aí está totalmente fora da Bíblia, tudo errado. Existe uma atitude que é antagônica a essa, que está errada também. Que assim, é ver demônio em tudo também. Esses caras anteriormente, não viam demônio em nada, não existia demônio para eles. Tudo era psicológico, beleza? Tudo era outra coisa que não pudesse ser de modo nenhum demônio. A gente vai saber pela Bíblia que, Jesus faz uma diferença entre vários tipos de doença. Então, por exemplo, Jesus cura pessoas que têm doenças que são mentais ou psicológicas, Jesus cura pessoas que têm doenças físicas e Jesus cura as pessoas que têm doenças espirituais. Na verdade, todo mundo tem uma doença espiritual, beleza? Até que se encontre com Jesus, mas existem esses casos que são casos mais graves, de pessoas que são possuídas por demônios. O caso de uma pessoa possuída por um demônio é o seguinte, ela já não tem mais poder sobre a própria vida de decisão. Quem toma as decisões, quem age e faz, são esses demônios que tomam conta, possui literalmente. Você sabe o que é possuir, né? Eu possuo alguma coisa, aquilo é meu. Então, a partir do momento em que o demônio possui uma pessoa, a pessoa é de posse dela, como se fosse de posse dela. Está conseguindo compreender essa linguagem? No entanto, a igreja muitas vezes caminhou para o sentido contrário, que foi o seguinte, tudo é demônio. Aí, isso aconteceu na época que eu era adolescente, por exemplo, foi um cara na minha igreja, ou sei lá, era uma palestra, eu acho que foi um cara na minha igreja, mas era uma palestra muito conhecida de um cara que explicava como é que nos desenhos da Disney tinha uns demônios lá. No desenho da Disney, cara. Esse cara é chato demais, que cara é esse, gente? Acabou com todos os desenhos da Disney, porque, na minha infância, porque ele veio com esse papo, que nos desenhos da Disney tinha demônio. Aí, de repente, o Mickey já não tem mais duas orelhinhas. E tem outra coisa, imagina, que não seja orelhinha, o que tem na cabeça do Mickey? Aí já é exagero demais. Na época que eu era criança, até falavam assim, eu fui educado numa geração horrorosa, que assistiu o show da Xuxa, quando era criança. Você talvez tenha tido essa experiência ruim também, mas já a Xuxa mais velha, com vídeos e músicas e sei lá o quê.
Sua infância não deve ter sido muito melhor que a minha, não, que você assistiu Teletubbies, coisa do gênero, que deve ser muito ruim também, beleza? Alguém assistiu aqui Teletubbies? Alguém? Agora eu vou rir de vocês. Então, a minha era péssima também, show da Xuxa. Aí os caras inventaram uma parada que era assim, antigamente, eu estou tendo que traduzir, a gente fica velho assim, você ouvia a música, você precisava comprar um disco assim, chamava LP, é muito antigo isso, não é? Alguém já ouviu falar nisso? Um discão assim que você colocava numa vitrola e a parada tocava, beleza? Aí tinha um disco da Xuxa lá, aí o pessoal dizia assim, a Xuxa fez pacto com o demônio, não sei o quê. Se você botar esse disco para rodar ao contrário, pô, olha só que idiotice, quem que vai botar um disco para rodar ao contrário? O disco não rodava ao contrário, você que tinha que rodar assim com a mão. Aí diziam assim, não, se você colocar esse disco para rodar ao contrário, aí, poxa, você vai ouvir o demônio falando não sei o quê. Cara, isso é forçação de barra, beleza? A gente não pode ficar nem num extremo, nem no outro, de eu achar que, poxa, essa parada já acabou, e a Bíblia obviamente afirma que isso não acabou. Quando que isso vai acabar? No Apocalipse. É isso que a Bíblia está dizendo para a gente. Então, se não chegou ao Apocalipse ainda, essa parada não acabou. Tudo bem? E quando a gente acha que no Apocalipse, aliás, um parêntese aqui, que eu acho importante, quando a gente acha que no Apocalipse vai ter aquela guerra, tipo assim, Jesus, né, e os anjos contra Satanás e os demônios, aquela guerra assim mundial tal, terceira guerra mundial, não sei, cara, não acontece nada, Jesus vence com um sopro, não é isso? Então é assim, Jesus venceu, acabou. Você fica achando que o Apocalipse aqui vai ser um filme de Hollywood, né, e aí vai ter aquela batalha, tipo aquele último episódio lá do Crepúsculo, que é péssimo, né, também, por sinal, que vai ter aquela guerra de vampiro com o lobo, com os outros vampiros, que tem vampiro bom e vampiro que é ruim, não sei, aquela guerra mundial. Não vai ter nada disso, Jesus vai soprar assim, acabou, venceu, amém, e a gente vai viver com Jesus para sempre e vai ser assim. A gente não pode partir do pressuposto que essa parada não existe, mas a gente não pode partir do pressuposto também que tudo é demônio, porque eu acho que a gente vai estar errado, a gente tem que olhar realmente com sabedoria, com olhos espirituais, a gente tem que ver na palavra o que a palavra discerne entre uma coisa e outra, e eu acho que a gente pode pedir a Deus aquilo que Paulo elenca como um dos dons do Espírito, que é de discernimento de espíritos, beleza? É você ter noção de que, poxa, essa parada aqui está estranha, ou, com certeza não, buscando em oração, e Deus vai te orientando, ao passo que você vai tendo acesso a esses casos que são supostamente demoníacos. A música da Xuxa era ruim demais, por sinal, mas, poxa, eu acho que não foi produzida pelo capeta, não. Beleza? A gente vai ler o texto aí, então, que vai falar desse cenário pra gente, e esse texto é muito maneiro, por sinal. Diz assim, eles foram, verso 21, todo mundo tá? Marcos 1, 21, dá carona aí pro colega, não deixa ninguém ficar sozinho, você não está sozinho, beleza? Marcos 1, 21, eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Até aqui por enquanto, a gente vai um por um. Olha só, Jesus chega numa cidade, ele já é conhecido nesses locais. Por quê? Porque o texto diz que quando ele chega nessa cidade, numa sinagoga, ele vai ser chamado para ensinar. Então a história é a seguinte, se você chegasse numa sinagoga, o que rolava? Os caras se reuniam como a gente faz aqui hoje. Parece que a forma do culto, a gente tem uma palavra que é liturgia. A ordem do culto era bem parecida com a nossa. Os caras oravam, cantavam e tinha alguém que explicava a palavra. É o que está rolando nesse momento, eu estou tentando fazer isso. Beleza, não sei se eu estou conseguindo. Jesus entra nesse lugar, e é claro que não é assim, você chegar num lugar e, você chega e, eu vou falar, você já chega falando. Não sei se você sabe, mas eu estou aqui falando, mas eu tive que me preparar para falar durante bastante tempo, e eu não me ofereci para falar, alguém me chamou. Uma vez a gente estava aqui, por sinal, já que eu estou contando histórias assim,
Uma vez a gente estava aqui, chegou um cara muito doido, sexta-feira. Numa sexta aqui, um cara muito doido, o cara era muito grande. Aí o cara, muito doido e muito grande, falou alguma coisa com o Fabrício ia pregar. Aí Fabrício rapidamente jogou o cara para cima de mim, assim, tipo, resolve com esse cara aqui, porque Fabrício ia pregar, estava preparado para fazer isso. E aí eu conversei com um cara ali fora e Fabrício já entrou aqui, né, na tenda. Aí o que rolou? O cara, eu já contei essa história, né? Pô, mas essa história é interessante. O cara falou assim, não sei se você está achando interessante. O cara falou assim, eu vim aqui para eu pregar. O cara falou isso. Na hora quase que eu ri, mas eu fiquei sério. Aí eu falei assim, ué, como assim? Ele, não, é isso mesmo, eu vim aqui, Deus me mandou vir aqui para pregar. Ainda veio com esse papo que foi Deus que mandou ele vir pregar. Eu falei, olha só, cara, aqui não é assim não, beleza? Aqui é assim, ó, a gente ora, a gente se prepara, e aí Deus coloca no nosso coração quem vai pregar, só fala quem a gente quer que fale, porque a gente está orando, a gente está jejuando, a gente está buscando a Deus nesse sentido, beleza? Então não pode aparecer qualquer pessoa aqui dizendo que vai falar, porque ela não vai falar. Aí ele falou assim, olha, eu vou entrar, se Deus mandar eu falar, eu vou falar. Eu falei assim, cara, não vai não. Não vai não. Ele, porque se você não me deixar falar e Deus me mandar falar, olha só que confusão, conversa de gente, poxa, que estava doidona, né? Aí, porque se você não me deixar falar e Deus me mandar falar, significa que você está agindo contra Deus. Até que tem lógica. Significa que você está agindo contra Deus, então você está em pecado. Aí, você poderia pensar assim, poxa, se Deus te mandou falar, e foi Deus mesmo que te mandou falar, Deus tinha que ter me avisado essa parada antes, beleza? Porque, Ele me colocou aqui, eu podia estar fazendo qualquer coisa da minha vida, e eu estou buscando em oração e tudo mais, essa parada está errada. Aí, assim, resolvi de modo bem espiritual o negócio mesmo, para você ver que era um problema espiritual. Aí, no final, eu não tinha mais argumento, aí eu resolvi assim para ele, beleza, olha só, isso aqui é um lugar particular, beleza? Isso aqui não é a sua casa. Então, se você entrar e falar, eu vou chamar a polícia para te tirar daqui. Aí ele, quando ouviu a palavra polícia, ele já ficou devagar. Aí ele repensou e, não, então tudo bem, eu vou embora. Aí o cara já se afastou, entende? De repente, se nessa hora, assim, eu fizesse uma oração, sei que o cara estava doido, o cara não estava endemoniado, o cara estava doido. Tudo bem? E aí ele resolveu, pela palavra polícia, não falar, e aí a parada se resolveu. Está entendendo qual é o contexto? Jesus, para ter, o que eu quero te explicar? Se está dizendo aqui no texto que Jesus entra numa sinagoga e começa a ensinar, ninguém entra num lugar e começa a ensinar assim do nada, você é um estranho, aí pegou o microfone e começou a falar, que história é essa? Jesus já era conhecido dessa galera, Jesus já era um mestre conhecido por essa galera, então ele é convidado a falar. E era assim nessa época, você chegava numa sinagoga, tinha um mestre, o cara abria a palavra e começava a explicar a palavra. Até aí você entendeu? Verso 22 diz assim, todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Beleza? A Bíblia está dizendo que quando Jesus começou a falar, as pessoas começaram a reparar que aquilo que Jesus falava era diferente. O ensino dele era completamente diferente do que o ensino de outras pessoas. Geralmente era assim, um cara abria, esse cara era um mestre da lei, como está escrito aqui, ou um escriba. O que é um escriba? É um copista. Eu estou explicando a Bíblia, beleza? Se não fosse necessário nem explicar. É um copista, é assim, esse texto sagrado ele era tão importante que uma pessoa treinava a vida inteira para copiar esse texto sem errar. A gente acha assim que as cópias da Bíblia são feitas de qualquer maneira, mas não. Os caras, eles estudavam uma vida inteira para copiar esse único texto sem errar. Era o estudo de uma vida, você estudava uma vida toda para copiar sem errar. E de tanto que você estudava para copiar sem errar, você aprendia.
E aí, quando você copiava, você aprendia mais ainda. Só que quando os outros mestres da lei e escribas ensinavam, eles falavam de um jeito e Jesus falava de outro. A diferença é a seguinte: eles citavam pessoas, sei lá o quê. Jesus falava o ensino que vinha dele. Jesus é a própria palavra de Deus. Isso você consegue entender? Tranquilo? Até aí, tranquilo? Show! Cara, primeira lição que a gente vai aprender é a seguinte, ó. A Bíblia ensina que há poder no ensino de Jesus. Repetir a palavra ensino de propósito, tudo bem? Ó, a Bíblia ensina que há poder no ensino de Jesus. O Evangelho, cara, é totalmente diferente de tudo que pode ser ensinado para uma pessoa. Por isso que quando essas pessoas ouviram o Evangelho, elas repararam, pô, tem alguma parada diferente aí. Está conseguindo compreender? Qual a noção que a gente costuma ter da nossa realidade? A noção que a gente costuma ter é assim: pô, eu tenho um amiguinho que é budista. Não sei se alguém tem um amigo budista. Eu tenho um amigo que é do candomblé. Eu tenho um amigo que diz que é espírita. Eu tenho um amigo que diz que é católico. Eu tenho um amigo que diz que é ateu. Eu tenho um amigo que diz que é gnóstico, sei lá. Tudo bem? A gente acha que essas pessoas, elas ouviram esses ensinos e elas tomaram decisões como se elas pudessem comparar essas decisões com o ensino de Jesus. Pô, você está entendendo o que eu estou falando? É tipo assim, pô, meu amigo é espírita porque ele ouviu o Evangelho, ele não quis o Evangelho, ele quis o ensino espírita lá de Allan Kardec. Só que, na verdade, o ensino de Jesus é diferente de tudo. Eu acredito que é o seguinte, a minha tese é essa: as pessoas, porque isso foi na minha vida, as pessoas de modo geral, por mais que elas digam que elas conhecem o ensino de Jesus, ou que conheçam o ensino de Jesus, elas não conhecem o ensino verdadeiro de Jesus, que você tem condições de explicar para essa pessoa. Beleza? Eu vivi a minha vida, até os 15 anos, achando que eu sabia que era Jesus. Eu estava resolvido, estava tranquilo, e era eu aqui, Jesus lá, e... Mas não, cara, não. Essas pessoas, de modo geral, nunca ouviram o verdadeiro Evangelho. Porque quando você ouve o verdadeiro Evangelho, você repara que tem diferença. Está conseguindo compreender? Você pode ser a oportunidade dessa pessoa realmente tomar essa decisão. De, pô, ouvir o Evangelho de verdade e dizer assim, não quero isso não. Mas, ó, você pregou o Evangelho para ela de verdade. E aí ela, poxa, vai dizer, pô, não quero isso não. Eu consigo entender, e você eu acho também, que hoje é o seguinte: ninguém vai te ouvir do nada. É muito difícil você falar para pessoas estranhas, essas pessoas te darem ouvidos. Qual credibilidade que tem um estranho? A gente aprende desde criança que a gente não tem que dar ouvidos para estranho, não é? Alguém aprendeu isso ou era só na minha época? Ó, não conversa com estranho, não fala com estranho, né? Os pais são assim, né? Tem essas lógicas que vão passando. Eu estou ensinando a mesma coisa para o meu filho, ó, não fala com estranho. Tem aquela outra lógica também que, né, joga as coisas, aí os pais falam assim, ó, vai pegar no olho, tudo pega no olho, né? Eu falo isso para o meu filho agora, direto. Ele joga as coisas, meu filho tem mania de jogar, ó, vai pegar no olho da sua irmã. Certo? Você não dá credibilidade para um estranho. Agora, se for um amigo, semana que vem, se já não começou a sua escola, começa semana que vem. Ou você não está estudando? Que história é essa? Eu vou conversar com você no final do UP aqui. Beleza? Semana que vem vai começar a sua escola. O seu curso, sei lá. Quem passou para a faculdade que estava em greve, a faculdade vai demorar mais um pouco, infelizmente. Pô, semana que vem você vai colar com alguém lá. Não é isso? E aí, cara, se Deus permitir, você vai ter a oportunidade de testemunhar. Se você for amigo de uma pessoa, ela vai te ouvir. Quando você fala do Evangelho, pô, o Evangelho é totalmente singular. Sabe o que o Evangelho tem de diferente de tudo no mundo? De tudo. A única história
em que Deus, que não precisa de nada e de ninguém, completamente perfeito, eterno e feliz nele mesmo, com toda a glória, todo poder, todo conhecimento, tudo bem? A única história que diz que o Deus Todo-Poderoso resolve virar um homem, uma criança, no meio do nada, na Palestina do século I, beleza? É o Evangelho, cara, é o Evangelho, não tem história parecida com essa. Deus abre mão da sua glória para virar um homem, para dar vida pelos seus amigos. O Deus Todo-Poderoso, de infinita sabedoria, me chama de amigo. Cara, o Evangelho é maravilhoso demais. Não tem nada parecido com isso. O Evangelho vai dizer que eu não preciso fazer nada para ser amigo desse Deus Todo-Poderoso, que eu vou viver com Ele para sempre, e eu vou conquistar isso, porque isso já foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário, pelas obras dele, não pelas minhas obras. Então eu não preciso ter medo de nada. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu não tenho medo de sair daqui semana que vem e perder a salvação. Eu não tenho medo do inferno. Eu não tenho medo dos demônios. Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo de nada, porque nem anjos, nem demônios, nem morte, nem vida, nem presente, nem futuro, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que diz a Bíblia. Cara, esse Evangelho é bonito demais. Então, o seu amigo vai saber como um dia eu soube que eu não precisava mais acender vela, tudo bem? Para porcaria nenhuma, porque eu tinha um Deus que falava comigo. Eu não precisava falar com uma estátua que não podia fazer nada por mim. Eu tinha um Deus que era meu amigo, que eu podia conversar com Ele a hora que eu quisesse, e Ele me ouvia, e Ele me amava. Essa notícia é uma notícia bonita, essa notícia é a melhor de todas, na verdade, cara. O Evangelho é totalmente singular, totalmente singular. Não é à toa que esses caras deram a vida por essa palavra. E eles morreram e foram decapitados e foram crucificados para sustentarem a verdade que eles viram com os próprios olhos, que foi o Jesus Cristo ressuscitado ao terceiro dia. É isso que diz a palavra de Deus. Jesus morre numa cruz, dá a vida pelos seus amigos, pelo pecado de outras pessoas. Um inocente morre no lugar de outras pessoas. E todos aqueles que o receberam, a todos aqueles que o receberam, foi-lhes dado o poder de serem filhos de Deus. Cara, é isso. Essa notícia tem que ser recebida de todo o coração. Então, é claro que quando Jesus começa a falar, os caras vão dizer assim: pô, isso aqui é diferente. Ninguém ouviu esse Evangelho todo-poderoso. Você consegue entender? Talvez alguns desses tenham ouvido e tenham rejeitado esse Evangelho. É possível? É possível. Mas eu acredito, porque foi assim comigo. Eu acreditava que eu conhecia o Evangelho, mas não conhecia na verdade. Eu acredito que a maioria nunca ouviu o Evangelho de Jesus. E se eu pregar, se você compartilhar um vídeo aqui, nossa, sei lá o quê, faz diferença para essa pessoa. Eu não sou ninguém, não tem relevância nenhuma, e não tenho problema com isso também não. Agora, você que está do lado dela, pô, cara, é totalmente diferente. Quando você falar sobre o que é a palavra de Deus e o ensino de Jesus, as pessoas vão dizer: ó, isso aqui é diferente. Tudo bem? Aí o texto continua assim, ó, verso 23, justo naquele momento. Olha só, exatamente naquele momento, o que rolou? Jesus começou a pregar, e aí, pô, exatamente naquele momento, as pessoas começaram a reparar, ó, esse cara fala diferente de todos os outros. Lembra do ensino do Sermão da Montanha? O que foi dito? Eu, porém, vos digo. Pô, Jesus é diferente. Aí, ó, justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou. Pô, não é uma parada estranha? Dentro do ambiente religioso, tinha um cara endemoniado.
Às vezes a gente tem dificuldade de entender que aqui dentro do nosso meio a gente tem que evangelizar. Beleza, é claro que tem gente aqui que não é crente. A gente tem que pensar primeiro no nosso próprio coração. Mas é claro que tem gente aqui que não é crente ainda. Agora, no meio dos crentes da época, tinha um cara endemoniado. O cara ia, percebe? O fato de vir não significa nada. O fato de estar no meio, de estar andando junto, não significa nada. Você, com seu nome, você tem que entregar a sua vida a Jesus, você e eu. O fato de estar com o microfone na mão pregando não significa nada. Tudo bem? Naquele justo momento, um cara grita. Percebe que quando o evangelista diz assim, justo naquele momento, marca um contraste entre o que estava acontecendo e o grito do demônio. Por quê? O que eu acho que o evangelista está querendo dizer? É assim, as pessoas estavam percebendo que Jesus era diferente. Aí o que o demônio vai fazer? Atrapalhar a parada. Então não é à toa, cara, que isso deve acontecer com você, ou pode ter acontecido com você. Isso aconteceu comigo também. Quando você começa a se aproximar de Jesus, as paradas estranhas começam a acontecer. Então vai ter gente, cara, que vai se aproximar de Jesus e as coisas vão... vai ter coisa que vai dar errada. E às vezes você vai fazer uma escolha por Jesus e você não vai passar na prova, sei lá, vai tirar uma nota baixa, e não por preguiça, mas por acontecimento da vida, beleza? Quando a gente é mais velho, a gente passa por perrengue financeiro, quando é mais novo também, né? Que eu passei quando era novo também. Então, mas quando a gente é mais velho, a gente pode ficar desempregado, coisas assim acontecerem. Justo naquele momento, um cara possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré?" Eu ia fazer uma voz rouca assim, mas eu não consigo. Beleza, o que queres conosco, Jesus de Nazaré? O demônio faz uma pergunta para ele. Essa primeira pergunta, o que queres conosco, é tipo assim, uma tradução bem traduzida mesmo, é assim, eu não tenho nada a ver contigo, entendeu? Não quero nada contigo, tipo, vai embora. É um tipo de um vai embora. Aí a segunda pergunta, vieste para nos destruir, sei quem tu és, o Santo de Deus. Olha que coisa interessante, cara. O demônio fala verdades, às vezes, mas é o pai da mentira, beleza? Satanás, a Bíblia diz que é o pai da mentira. Mas aqui, ele primeiro pergunta para Jesus, né? Primeiro ele fala assim, o que queres conosco? Tipo, sai daqui. Aí depois diz assim, vieste para nos destruir. A gente sabe que os demônios vão ser destruídos quando? No Apocalipse. Então, quando a gente vê um filme aí que, não sei se existe esse filme mais, mas um filme que tem um demônio no inferno, o demônio está no inferno. Onde é que está o demônio? Em qualquer lugar. Beleza? No inferno ele não está, ele está na terra, ele está, quando a gente lê lá o livro de Jó, Deus pergunta para Satanás assim, onde é que você estava? Andar pela terra, estava por aí, beleza? Aí olha só, vieste para nos destruir? O demônio queria saber se já era o fim dos tempos, tipo assim, isso aqui já é o Apocalipse, o demônio está perguntando para Jesus. Sei, aí faz uma afirmação, quem tu és, o Santo de Deus. O demônio afirma, né, que Jesus é o Santo de Deus, ou seja, alguém totalmente diferente de todos os outros. A gente tem a Bíblia para a gente saber disso. Verso 25 diz assim, cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. Verso 26, o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Então assim, Jesus não responde, beleza? Jesus não troca ideia com o demônio, Jesus não faz entrevista com o demônio, não faz show daquela parada, ele podia, agora eu vou dominar esse cara, fazer um showzinho aqui.
Mas não, Jesus está preocupado com a pessoa que estava endemoniada. Então, o que Jesus vai fazer? Dizer, ó, cale-se e sai. Tipo assim, para de falar e sai. E aí o demônio sai, mas antes de sair, sacode o homem violentamente. Então, você percebe, obviamente, o mal na atitude do demônio, que era tentar sacudir para ferir aquela pessoa, antes desse demônio sair. Tudo bem? Segunda lição que a gente vai anotar aí, ó. Jesus, você tem que anotar essas lições, hein? De cabeça não vai dar, não. Tudo bem? Você já tem muita coisa para memorizar de cabeça, não tem? Jesus é mais poderoso que qualquer outro ser existente. Tudo bem? Essa certeza que a Bíblia dá para a gente. Cara, Jesus é mais poderoso do que tudo. Então, eu não preciso ter medo desses espíritos que são chamados aqui de espíritos imundos. Então, ó, tem um ponto de macumba do lado da minha casa. Tudo bem? Eu tinha uma vizinha, por exemplo, eu amava aquela senhora, com sinceridade mesmo. Vou falar o nome dela, que talvez um dia ela possa ouvir o vídeo aí, sei lá. Mas, cara, eu amava aquela senhora. Mas ela, assim, era tipo sexta-feira, sei lá, ela botava, cara, um ponto de macumba na casa dela, era só música, Satanás, não sei o quê, uma macumbada lá sinistra. Se não era isso, era significando isso. Entende? Eu vou ter medo disso? Eu, crente, vou ter medo disso? Claro que não. Quem que eu vou temer? A Deus. Simplesmente assim. Tem um cara chamado Erlo Stegen. Aí ele é um cara que viveu no avivamento da África do Sul, 1966 para frente. Esse cara vai dizer que assim, teve muitas manifestações demoníacas lá durante o avivamento. E existem casos, por exemplo, na África do Sul e em outros países da África, que uma pessoa endemoniada, você pode não acreditar, beleza? Eu acredito. Ela saiu do chão, saiu assim, não pulou não, voou, levitou, voou, sei lá, a pessoa não ficou no chão, beleza? Com o poder daqueles espíritos imundos ali, né, que agiam sobre a vida daquelas pessoas. E várias pessoas vão ser libertas no avivamento. O Erlo Stegen vai dizer assim, que antes do avivamento acontecer, era um grupo de pastores e missionários, e eles viviam em pecado, eles tinham um pecado específico, que eles não conseguiam enxergar. E aí, assim, a missão estava dando errada, até que eles conseguiram enxergar aquele pecado. Ele diz que quando ele enxerga o pecado, ele chega a uma conclusão que é a seguinte, cara, quem está fazendo essa obra da errada não são esses demônios, que a gente vê a pessoa até voando, tudo bem? É Deus que está fazendo essa missão da errado. Porque a gente está vivendo em pecado. É pecado grotesco, beleza, deliberado, mas que as pessoas não entendiam que aquilo era pecado. Aí ele vai dizer assim, cara, se aqueles demônios se levantassem contra mim, seriam gigantes contra mim e eu os temeria. Ele viu o poder daquele negócio lá, tudo bem, voodoo, coisas que aconteciam lá. Aí ele diz assim, maior ainda tem que ser o meu temor, se o Deus Todo-Poderoso, que é um gigante maior do que todos os gigantes, se levanta contra mim. Entende? Não sei se você entendeu esse raciocínio, cara. A gente como crente, a gente vai temer a Deus, beleza? Um dia, a gente vai estar face a face com Deus vivo. É atemorizante. A gente só pode confiar no sangue de Jesus, na salvação em Jesus Cristo e na cruz do Calvário, senão a gente vai estar perdido. O dia que a gente se encontrar, como o livro de Apocalipse diz, que a gente vai se encontrar com esse Deus vivo e todo-poderoso frente a frente, a gente vai ser aniquilado, tudo bem? Se a gente não se garante na cruz do Calvário, no sangue derramado, no sacrifício de Jesus
eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, a gente não tem que ter medo de nada como crente. E a gente sabe que no nome de Jesus a gente tem toda a autoridade, todo o poder, porque não há nome maior do que o nome de Jesus. Tudo bem? A gente pode achar que é improvável no século 21 você, ocidental, latino-americano, pós-moderno, que gosta de série, talvez, se deparar com uma pessoa endemoniada na sua frente. Mas isso não é impossível. Se isso um dia acontecer, você está firmado no sangue de Jesus. E você está firmado no nome de Jesus. E na autoridade que é diferente de todas as outras, que é a autoridade do nome de Jesus. Beleza? O texto vai continuar assim. Todos ficaram tão, verso 27, todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros, o que é isso? Um novo ensino e com autoridade, até aos espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Amém. Sabe o que é maneiro, cara? Para a gente finalizar, Deus tem poder para transformar uma situação horrorosa em algo que serve no final para o seu próprio propósito e para o bem da igreja. Então, olha só que situação sinistra. A gente já viveu isso aqui recentemente. No meio de um culto, entrou uma pessoa aqui. Eu não posso afirmar que ela estava endemoniada, tudo bem? Mas é possível. Entrou aqui gritando aqui para atrapalhar o culto da igreja. A galera teve que dar um jeito de tentar tirar a pessoa daqui de dentro. Cara, Deus transformou essa doideira que aconteceu naquele culto lá em Cafarnaum, tudo bem? Os caras chegavam para a sinagoga, iam adorar a Deus, Jesus foi ensinar e o demônio fez uma palhaçada, eu não sei uma palavra melhor do que essa. E aí, cara, um homem foi liberto, tudo bem? Talvez Deus te use para libertar pessoas desses espíritos imundos. Talvez você seja alguém que sirva de instrumento para a libertação da vida de alguém. E você vai ter que estar ancorado em quê? No ensino de Jesus. É o ensino de Jesus que é diferente de tudo. Então você tem que se apegar a essa palavra de noite, cara. Você tem que orar e buscar nessa palavra para você ter esse poder que o Evangelho diz que você tem. O Stegen diz um negócio também muito maneiro, que é o seguinte, ele diz assim, Jesus diz que aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, dele fluirão rios de águas vivas. Pô, olha só que palavra sinistra. Ele diz que ele entende que a condição para fluir rio de água viva de dentro de você, água viva é aquilo que daria vida para outras pessoas. Numa tradução, a condição não é somente crer em Jesus, mas Jesus diz, aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras. É como dizem as Escrituras. Como é que você vai crer em Jesus, como dizem as Escrituras, se você não conhece as Escrituras? É impossível isso acontecer. Tudo bem? E você tem que crer em Jesus, como dizem as Escrituras. É tudo que Jesus fala. Tudo, tudo. Essa parte aqui eu vou tirar porque, achei que está pesado demais. Então você não crê como dizem as Escrituras. Você crê como diz o seu coração. E, meu amigo, vai fluir rio de nada de você. Sequidão, tudo bem? Seca. É nesse sentido aí. Jesus transformou a vida de um homem foi liberto. Existe uma mulher que é discípula de Jesus, que a Bíblia diz que Jesus expulsou 7 demônios dessa mulher. A Bíblia também faz uma lógica que é a seguinte, cara, se você tem se visto
oprimido ou atormentado por questões espirituais, busque os discípulos de Jesus, a igreja, que a gente vai orar por você. Tudo bem? Jesus uma vez conta uma história que é assim: o cara endemoniado, o espírito imundo sai desse cara, ele é expulso. Só que ele não encontra morada em outro lugar. Então ele volta. E quando ele volta, ele traz 7 demônios piores do que ele para entrarem nessa pessoa e fazerem morada nessa pessoa. Se o Espírito Santo de Deus não estiver fazendo morada nessa pessoa, entende? Esse cara aqui foi liberto. O que aconteceu da vida desse cara? Não sei. Eu sei que o que Jesus fez na vida dele aqui foi maravilhoso. Porque ele era possuído por um espírito e agora ele está totalmente liberto desse espírito. Agora ele tem que se encher do Espírito Santo de Deus. Porque senão, 7 piores voltarão com aquele demônio e a vida daquele cara vai ser 7 vezes pior. Jesus expulsou 7 espíritos de uma mulher chamada Maria Madalena, discípula de Jesus, bênção no meio da igreja, uma das primeiras pessoas que viram Jesus ressuscitar. É possível que um dia você tenha vivido uma vida de opressão e tenha visto demônios na sua frente. Jesus é o único que pode te libertar para sempre, verdadeiramente e para sempre. Se o Filho te libertar, você verdadeiramente vai ser livre. É o que diz a palavra de Deus. Isso nunca mais vai acontecer na sua vida. Nunca mais. Amém? Cara, esse evangelho é maneiro demais, não é? Não é maneiro demais? Não é uma honra para a gente poder participar disso? Saber que um dia, Jesus pode usar a gente para libertar pessoas do cativeiro do diabo e das trevas, e pode usar a gente para a gente levar esse ensino que é totalmente diferente de todos os outros, que vai libertar as pessoas para sempre. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, faz com que a gente mude diante da Tua palavra. Não tem nada que vai mudar o nosso coração. É a Tua Escritura, é o Teu poder, é o Teu ensino. Nada se compara ao Teu ensino. A gente te louva por isso, Pai. A gente te louva porque um dia a gente foi liberto, e a gente te louva porque a gente foi liberto para sempre. O Senhor retirou da gente todo tipo de vício e maldade, todo tipo de pecado. O Senhor retirou da gente o prazer de viver na lama. O Senhor libertou a gente, Pai, para que a gente vivesse do Teu lado como filho, que a gente pudesse viver nos Teus braços. Pai, aleluia, Teu Evangelho nos libertou, Teu Evangelho liberta, Tua palavra liberta, e a gente quer ser usado para que essa palavra liberte outras pessoas. Aplica a Tua palavra aos nossos corações mais uma vez. Faz com que a gente se mantenha firme nesse propósito aqui de pregar o Teu Evangelho com verdade, Pai. Que a gente possa Te entregar essa obra de maneira que o Senhor se agrade da gente. Em nome de Jesus, amém.